Olá! Vamos analisar hoje como funciona o controle externo no Brasil, olhando mais de perto para o Tribunal de Contas da União, o TCU, né? A nossa base aqui vai ser o regimento interno deles, que, bom, detalha as regras do jogo. Exato. A ideia é focar em dois pontos principais, acho. Primeiro, como as contas da Presidência da República são avaliadas. E depois, quais as ferramentas que o TCU usa para fiscalizar a administração pública em geral. É um olhar bem focado nos mecanismos internos dessa instituição tão importante. Perfeito. Começando então pela apreciação das contas presidenciais. O que o regimento interno diz sobre isso? Qual é o procedimento básico? Olha, o ponto central mesmo, segundo a norma, é o prazo. O TCU tem 60 dias contados do recebimento das contas anuais do presidente para preparar um parecer prévio. E essas contas não são pouca coisa, viu? Incluem os balanços gerais da União e também um relatório do próprio controle interno lá do Poder Executivo. 60 dias. Parece um prazo bem apertado para uma tarefa dessa magnitude, né? Como é que o TCU se organiza internamente para conseguir cumprir isso? Não é simples, mas existe um processo bem definido, sim. Um relator escolhido, né? E ele tem um prazo interno, geralmente de 50 dias. Tá, um prazo interno para o relator. Isso. E esses 50 dias podem até ser estendidos, se houver necessidade. Ele prepara um rascunho do parecer e apresenta para o plenário do tribunal. E o interessante é que esse relator tem bastante autonomia, sabe? Ele pode pedir mais informações, pode até determinar fiscalizações extras se achar que precisa para formar a opinião dele. Entendi. Aí, a decisão final do tribunal sobre o parecer acontece numa sessão específica, uma sessão extraordinária para isso. E esse parecer prévio, o que ele busca avaliar essencialmente? Qual é o tipo de veredito que ele precisa dar? Basicamente, o parecer tem que ser conclusivo sobre dois aspectos principais. Primeiro, as contas refletem de forma adequada a realidade financeira, orçamentária, patrimonial da União naquele ano. Certo, a fotografia financeira. Exato. E segundo, as regras, os princípios da Constituição e das leis foram seguidos na gestão daquele dinheiro todo. Além disso, tem um relatório que acompanha esse parecer, e aí ele entra em mais detalhes. Analisa o cumprimento de metas dos programas, o impacto das políticas no desenvolvimento e, algo super importante hoje em dia, o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Faz todo sentido. E depois de pronto e aprovado pelo TCU, qual o destino desse documento tão importante? Para onde ele vai? Então, depois de aprovado, ele é enviado para o Congresso Nacional. Afinal, é o Congresso quem julga as contas do presidente, né? O TCU dá o parecer técnico. E ele também é publicado, para todo mundo ter acesso. A transparência é chave nesse processo. Sim, claro. Entendido. Bom, saindo um pouco dessa análise específica das contas presidenciais, vamos para a fiscalização de um modo mais geral. Quem é que pode acionar o TCU para iniciar uma fiscalização? Quem pode pedir para eles agirem? Olha, tem vários caminhos para isso acontecer. O próprio TCU pode começar uma fiscalização por iniciativa própria, se identificar alguma necessidade. O Congresso Nacional também pode pedir, né? Seja pelos presidentes da Câmara ou do Senado, ou por alguma comissão parlamentar. Ah, o Congresso pode demandar. Pode, sim. Outra via bem importante são as denúncias. Cidadãos, partidos políticos, associações, sindicatos, todos podem denunciar irregularidades ao TCU. E, por fim, tem as representações. Essas vêm de autoridades, tipo membros do Ministério Público, juízes ou até mesmo de unidades de controle interno de outros órgãos públicos. Essa possibilidade de denúncia por qualquer cidadão parece bem aberta, né? Tem algum filtro? Ou qualquer coisa vira uma investigação? Não. Existem regras claras para uma denúncia ser aceita. Primeiro, a pessoa tem que se identificar. Não pode ser anônima para o TCU, embora possa haver sigilo depois. A denúncia tem que ser clara sobre o fato, indicar quem seria o responsável. E o ponto crucial, precisa apresentar indícios ou provas daquela irregularidade que está sendo alegada. Não basta só dizer que acha algo. Precisa ter um mínimo de fundamento. No início, tramitam em sigilo. Isso é para proteger tanto quem denuncia, quanto a própria investigação inicial. Faz sentido para não expor ninguém sem necessidade. E quando o TCU decide que vai fiscalizar, seja por qual motivo for, quais são as ferramentas que ele usa? Como ele faz isso na prática? O regimento fala sobre isso? Fala assim, detalhe os instrumentos de fiscalização.
Tem alguns principais. Por exemplo, o levantamento. É como se fosse um reconhecimento inicial do terreno, sabe? Para entender como um órgão funciona, mapear processos, identificar riscos ou áreas que talvez precisem de uma fiscalização mais profunda depois. Uma espécie de diagnóstico prévio. Isso, um diagnóstico. Aí temos a auditoria. Essa já é um exame mais aprofundado. Ela foca na legalidade dos atos, se tudo foi feito conforme a lei, mas também avalia o desempenho, aqueles famosos 3 Es: economicidade, eficiência, eficácia. Ou seja, se o dinheiro foi bem gasto, se os objetivos foram alcançados da melhor forma. E se de repente surge uma suspeita específica ou uma dúvida muito pontual que precisa ser checada rápido, tem algo para isso? Tem sim. Aí entra a inspeção. Ela funciona como uma lupa, para investigar pontos bem específicos, para apurar uma denúncia mais direto ao ponto ou para suprir alguma falta de informação pontual. É mais cirúrgica que a auditoria. Entendi. Diferente disso, temos o acompanhamento. Nesse caso, o TCU observa a gestão de um órgão ou de um programa ao longo do tempo. Ele usa dados públicos, pede documentos, faz visitas técnicas, tudo para avaliar o desempenho de forma contínua, não só numa foto do momento. Parece bem completo. Falta alguma ferramenta principal? Falta uma importante: o monitoramento. Essa ferramenta serve para verificar se as decisões que o próprio TCU tomou em processos anteriores foram de fato cumpridas pelos órgãos fiscalizados. É um jeito de garantir que as correções e recomendações que o tribunal aponta sejam realmente implementadas, né? Para fechar o ciclo do controle. Cada ferramenta tem, assim, um propósito bem definido nesse sistema. Então, resumindo um pouco o que a gente viu hoje sobre o regimento interno. Temos um processo bem detalhado para o TCU analisar as contas presidenciais, com prazos, etapas bem claras. E, por outro lado, um conjunto bem variado de instrumentos que permitem ao TCU fiscalizar a administração pública de diferentes maneiras. Seja por conta própria, respondendo a pedidos do Congresso, ou a partir de informações que vêm da sociedade e de outros órgãos de controle. Exatamente, é a combinação dessas abordagens, né? Desde a análise macro das contas anuais do presidente, até as auditorias mais profundas, as inspeções pontuais e esse acompanhamento mais contínuo. Tudo isso forma a espinha dorsal da atuação do TCU, buscando garantir o bom uso do dinheiro público, conforme está lá detalhado nas normas internas deles. Fica então uma reflexão, né? De que maneira toda essa estrutura de controle, com suas regras formais, suas ferramentas específicas, se traduz em efeitos práticos lá na ponta. Como isso impacta a responsabilidade e a própria eficiência da gestão pública federal no dia a dia.